3 dias depois dos acontecimentos onde Jesus se encontra com Natanael, se encontra com os discípulos de João, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus também foi para lá. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então alguém viu Jesus, viu o pessoal seguindo Jesus e convidou a mãe de Jesus, Jesus e os discípulos de Jesus, que eram antigamente os discípulos de João. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. 2 ou 3 metretas. Cada metreta tinha cerca de 40 a 60 litros, né? Então ali tinha 2 ou 3 metretas. Ou seja, tinha recipientes para 60, 120, 180 litros de água. Nas 6 talhas. Ou seja, 180 litros em cada talha. Então, como tinham 6 talhas, mais ou menos, em média ali, era uma questão de uns 500, 600 litros. Bastante, hein? Bastante água. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente, até a boca. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr o primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse é o famoso milagre da transformação da água em vinho. Alguns acontecimentos muito interessantes. Primeiro, a relação de Jesus com as festas que haviam à sua volta. Jesus aceita ir num casamento, provavelmente celebrando o casamento, se alegrando no casamento, se alegrando com os noivos, não é? Celebrando, comendo, bebendo, estando junto com as pessoas, ele e os seus discípulos, não é? E esse acontecimento de faltar vinho é uma coisa muito séria na cultura judaica. Isso traria muita humilhação para o noivo. Como você chamar pessoas para comer na sua casa e acabar a comida. Era uma humilhação. Jesus salvou aquela festa. Jesus salvou a alegria daquela festa. O noivo tem muito a agradecer Jesus, porque sem Jesus lá, o noivo teria passado estaria em maus lençóis, né? Sua reputação iria por água abaixo. Pelo menos por umas 2, 3 semanas, muitas pessoas da cidade iam falar mal desse casamento por causa disso. Se bem que a maioria já fala mal mesmo, né? Mesmo quando tem buffet e tal, esse é um costume do ser humano. Agora, veja que interessante, Maria tem essa relação com Jesus de muita proximidade, afinal ela é mãe de Jesus, não é? Porém, Maria, parece-me que num primeiro momento ela entendeu errado. Parece-me que ela pensa que Jesus vai se manifestar como Messias imediatamente. Jesus repreende a sua própria mãe nesse sentido, porque é isso que a gente tem que sempre aprender, não é? Maria é apenas uma mulher bem-aventurada, virtuosa, escolhida por Deus, uma mulher muito obediente ao que Deus lhe propôs, bem-aventurada porque foi escolhida dentre todas as mulheres para trazer o Salvador. No entanto, Maria é apenas uma humana, ela não é divina.
e ela tem suas percepções acerca de Jesus, e ela tem as suas falhas, tem os seus pecados, tem as suas percepções, interpretações. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, obviamente, porque ela ficou grávida do Espírito. Ela também acompanhou aquele início de Jesus quando ele foi para o templo, né? Tendo ela deixado ele lá em Jerusalém. Então, Maria está guardando esses acontecimentos no coração e ela sabe que Jesus vai se manifestar de maneira gloriosa em alguma dimensão, porque essa era a expectativa dos judeus acerca do Messias. Mas ela meio que põe o carro na frente dos cavalos. Num primeiro momento, Jesus repreende ela nesse sentido. E ele disse claramente para ela, quando ela disse assim para ele, não tem mais vinho, parece que nas conversas paralelas ou nas conversas que não estão no texto, dá a entender, ela deixa entender para Jesus que ela queria que ele se manifestasse, ou que ela achava que ele se manifestasse de maneira plena. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então é uma relação, nesse momento, não é uma relação de mãe e filho. Nesse momento é uma relação entre Deus encarnado e Maria, serva do Senhor. E Jesus não se submete do ponto de vista da expectativa que Maria estava tendo, a repreende, mostra para ela que ele sabe que não é a hora, ele sabe que não é o momento e que ele não vai satisfazer as expectativas dos judeus da forma como eles achavam, embora ele sim fez o milagre e iniciou então o seu ministério, vamos dizer assim, a manifestação dos milagres, dos poderes sobrenaturais que tantas vezes se manifestaram através desse sinal miraculoso. Interessante essa relação de Jesus com Maria. É uma relação de mãe e filho, mas ao mesmo tempo é uma relação de servo e senhor. Jesus é Senhor. Jesus é aquele que sabe o que vai fazer e muitas vezes, em outra situação, ele vai deixar claro para Maria e seus irmãos que a relação que ele tem com seus discípulos, com quem segue a sua vontade, a sua palavra, está acima da sua relação do ponto de vista sanguíneo, consanguíneo, a sua relação parental, humana, familiar, não é? Jesus realiza um milagre. É óbvio que você está esperando que eu fale sobre o vinho, porque esse texto fala a respeito disso. Primeiro, a gente tem que entender que naquela cultura, por que serviam o vinho pior depois e o vinho melhor antes? É óbvio. Numa festa de casamento, todos começam a tomar o seu bom vinho sóbrio, não é? E é interessante que havia essa cultura, porque eu sirvo o melhor no começo, depois eles não vão saber distinguir mais entre bom e ruim, e no final da festa eu sirvo o pior vinho, porque eles não vão saber distinguir muita coisa. E é interessante que Jesus, ele respeita a liberdade de cada pessoa, de tomar a sua decisão entre beber e não beber, entre se embriagar e não se embriagar. Jesus, ele é totalmente anticultura, do ponto de vista anticultura evangélica nesse sentido. Ele não é politicamente correto. Um evangélico jamais faria isso. Um evangélico jamais chegaria numa festa que tem vinho à vontade e acabou, e ele sabe da notícia que acabou o vinho. Ele jamais iria, por exemplo, no supermercado comprar mais vinho para não acabar a alegria da festa, porque isso, o jeito que ele foi ensinado a ser de Deus o proíbe, não é? Isso seria como, na cabeça de algumas pessoas, como promover o mal, promover o pecado. Jesus não está nem aí, ele não tem nada a ver com essa cultura evangélica, nem com essa mentalidade em específico que eu estou dizendo para vocês. Jesus faz o milagre, ele adiciona mais 500 litros de vinho na festa, e vinho do melhor. Jesus não transforma água em vinho do pior, ele transforma no melhor vinho que a festa já pudesse ter provado naquele dia. E é interessante essa mensagem, não é? Porque Jesus
não tem essa posição de entrar no arbítrio humano, impor sobre ele aquilo que ele deve fazer ou não deve fazer. Ele propõe os objetivos do reino, ele mostra a verdade do reino, mas ele dá a liberdade a cada um de gerenciar a sua vida de acordo com a sua submissão ou não à vontade de Deus. Jesus não tem essa postura de dizer assim, não, não vou transformar água em vinho, porque senão algumas pessoas vão usar mal da sua liberdade, vão se embriagar. Me parece que Jesus é a favor da alegria do casamento, ele é a favor da celebração, e ele é a favor que o noivo não fosse humilhado, ele é a favor de que as pessoas comemorassem, mesmo correndo o risco de que alguns se excedessem um pouco. Jesus ele não entra nessa briga, ele não entra nessas questões, ele ensina sempre, nós vamos ver isso, o equilíbrio, a sabedoria, mas ele dá total liberdade ao ser humano para tomar suas próprias decisões. O casamento de Caná da Galileia foi salvo pela atitude de Jesus, amorosa, misericordiosa, bondosa, esse milagre que favoreceu a todos os que estavam na festa e que puderam celebrar com o noivo e com a noiva até o outro dia, provavelmente, essa aliança, esse comprometimento dos dois e a transformação dos dois em uma só carne a partir daquele comprometimento de amor. Isso é maravilhoso. Há muita coisa boa para a gente aprender ainda pela frente.